Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje vou conversar finalmente com a Gabriela Birger. Gabi, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Helena. Muito feliz de estar aqui com vocês. A Gabi é psicanalista e a gente se encontrou a primeira vez num evento do Converso, que a gente vai conversar muito sobre esse evento também, mas depois a gente conversou mais algumas vezes, eu e a Gabi, e ela me contou um pouco sobre a trajetória. Então, desde a formação em direito, formação em filosofia, depois o caminho para a psicanálise, e eu fiquei tão curiosa de te ouvir falar, Gabi, porque eu pensei, a psicanálise parece que está ganhando uma proporção hoje e talvez seja a minha bolha, talvez seja as pessoas que eu estou convivendo, mas de repente, eu contei antes da gente começar a conversa, eu tenho 8 amigas próximas que estão fazendo formação em psicanálise. E aí eu falei, eu acho que eu vou começar perguntando para a Gabi que bichinho é esse que te picou, que você tinha uma carreira já consolidada, que você já tinha interesses muito firmados e que de repente você despertou para a psicanálise. O que foi que te chamou a atenção e o que hoje é o que você mais gosta na psicanálise, Gabi? Legal. Difícil a pergunta, mas vamos lá. É engraçado você falar desse bichinho que picou, porque eu acho que tem bem essa ideia mesmo, assim, na psicanálise. Eu vejo muita gente falando assim: você também foi mordida por esse bichinho? É como se fosse um portal mesmo, né? Que abre e é difícil sair. Sabe aquele mito da caverna do Platão, né? Que uma vez que você sai é muito difícil voltar. Eu acho que a psicanálise é uma lente, né? É uma forma de ver o mundo. E para mim foi uma lente que encaixou muito, que deu muito sentido para como eu via as coisas e principalmente para como eu sentia. Foi uma forma que eu encontrei de traduzir principalmente a minha angústia, sendo muito sincera. Mas a verdade é que você falou, né, carreira mais consolidada, mas a psicanálise veio muito antes para mim do direito. Talvez da filosofia não. Acho que eu comecei pela filosofia, acho que foi a minha porta de entrada, assim, vai, já com 14, 15 anos, eu já começava a pegar uns livros e tal para ler, principalmente Schopenhauer, Nietzsche, assim, umas coisas mais do sofrimento, das questões Coisa leve, né? existenciais, Coisa de 15 coisas anos, leitura leves. teen, entendi. Leitura ativa, você vê que eu sempre fui uma menina bem assim complicada, né? Angustiada. E é legal até ir me recontando, né? E eu lembro que eu peguei o primeiro livro do Freud, que foi O Futuro da Ilusão. Não sei se foi O Futuro da Ilusão ou O Mal-Estar da Civilização, acho que eu li os dois juntos. E assim, pra mim foi uma revolução, assim, porque aquilo fez muito sentido pra mim. E é engraçado que recentemente eu encontrei uma amiga minha que fez escola comigo. Ela falou: Nossa, eu lembro de você com esse livro na mão. Então, realmente, isso aconteceu. Então, acho que teve esse encontro mais no nível assim intelectual, mas, né, a par disso, e acho que muito mais importante que isso, eu comecei a fazer análise muito cedo, né? Eu comecei a fazer análise com 15 anos. Então, o meu enlace com a psicanálise veio muito da minha autoanálise, dessa minha identificação também mais intelectual, já desde adolescente. E aí, acho que o direito, até como eu contei na edição do Converse que você foi, ele veio de um encontro meio engraçado, assim, né? A gente escreve certo por linhas tortas, né? De eu querer ser escritora, que ainda é um desejo que eu tenho, e aquela época ter lido um livro, né? O Ciranda de Pedra, ter me identificado com a Lígia Fagundes Telles, e ela tinha feito São Francisco à época, então eu falei, eu quero ser isso. Eu quero fazer São Francisco e me tornar escritora. Então, o direito foi uma escolha engraçada, né? Porque acho que estava muito, já desde aquela época, estava muito mais presente para mim a literatura, a escrita, a própria psicanálise e a filosofia, e menos o direito. Talvez o direito tenha sido uma escolha um pouco mais desengonçada e mas que, né, combinava, né, com bom, você gosta de estudar, você gosta de escrever, é uma profissão segura, né? Então acho que foi um pouco por aí, assim, a minha escolha. Agora você falou da importância que teve o seu próprio processo de análise até para você decidir seguir esse caminho. Uhum, Eu queria entender até do ponto de vista de paciente, não sei se usa para psicanálise esse termo ou uhum, não, uhum. mas
quais são as diferenças de abordagem? Eu nunca fiz psicanálise, é curioso, porque por mais que eu tenha isso, muitas amigas e cada uma segue uma linha um pouco Aham. diferente, então eu tenho um entendimento também de que psicanálise não é uma única coisa, ainda que a gente, claro, associe primeiro a Freud, mas tem muita coisa também nesse guarda-chuva. Mas pensando que alguém possa estar ouvindo e pensando, será que é para mim? Será que é Uhum. análise que eu quero fazer? Ou será que é outro Uhum. tipo de terapia? O que você sentiu como paciente que hoje você também, Uhum. cuidando de outras pessoas como psicanalista, você entende que é o diferencial? Não queria usar um termo Boa. muito Uhum. mercadológico, vai, mas só para a gente entender. Boa, não, perfeito. Eu vou começar falando da minha experiência, né? Porque eu acho que a psicanálise é sobretudo sobre autoimplicação, né? Para mim, o espaço de um consultório foi talvez a primeira vez, que meus pais não ouçam isso, que eu me senti vista e compreendida. Acho que isso tem uma potência enorme, assim, realmente enorme. Sabe, até quando você está contando uma coisa e as pessoas olham para você com uma cara muito assustada, assim, ah, você fez isso? E tá no consultório e você conta e o seu analista olha, e aí? E que mais? Que mais você me conta além disso, né? Então, acho que para mim isso tem uma potência muito grande, não dá para a gente resumir a psicanálise a isso, né? E eu também acho interessante porque acho que tem muitas psicanálises, né? Acho que isso é uma coisa que eu venho descobrindo até no meu processo. Acho que tem formas da gente definir a psicanálise num sentido mais ortodoxo, assim, de a psicanálise, né, é uma ética que trabalha com o inconsciente, então, diferentemente de outras linhas de psicoterapia, a gente acredita que tem uma parte aí da nossa psique que influencia as nossas ações e que é um pouco obscura e que a gente não conhece. A gente acredita muito nos sonhos, porque os sonhos são a via régia do inconsciente, né? Como esse material, como a gente se desdobra. E a gente trabalha muito com a escuta e com a associação livre, né? Acho que diferentemente de outras linhas da psicoterapia, né? Até pensando num coaching, num TCC em que você tem uma estrutura mais programática, né, com exercícios, a psicanálise é mais livre, porque ela acredita que esse inconsciente está regendo a sua fala, né? Então, ainda que você chegue e fale um monte de coisa que parece que não tem nada a ver, a gente consegue amarrar e encontrar um sentido. Então, ela tem uma ética, um método diferente, investigativo. Acho que sobre tudo isso Freud falava, né, que é um método investigativo com potencial efeito terapêutico, né? Então, quando me perguntam o que que você precisa ter para fazer psicanálise, para você ir, né, fazer uma análise, né? Eu diria que curiosidade. Curiosidade sobre si mesmo, sabe? Porque é muito essa questão de investigação, de você querer se conhecer, querer saber o que te rege. E uma coisa que eu acho que é importante falar, né? Longe de ter certo, errado, melhor ou pior, que eu acho que aí também fica numa briga de igrejinha, né? Eu não acho que para mim a psicanálise é melhor. Eu já fiz vários tipos de tratamento, que é aquela coisa, né? Quando o negócio aperta, eu já fui em candomblé, eu já fui, já fiz tantra, já fui em centro espírita, fui em muita coisa. E sei que para muita gente isso funciona. Para mim, realmente, depois de ter ido em tantos lugares e fazer Ayurveda, yoga, massagem e terapias holísticas, ainda a psicanálise é o que mais faz sentido. Não é que as outras abordagens não façam, mas para mim é o que mais faz sentido. Então, acho que cabe muito essa reflexão de ver o que te ajuda mais, né? O que faz mais sentido para você? Qual que é a linguagem que você mais entende? Acho tão incrível você falar isso. Tipo assim, ó, para mim é o que funciona, Uhum, porque a gente aqui no Jornada da Calma fala muitas vezes, né, que a gente está é uma jornada de autoconhecimento, no fim. É uma uhum, jornada por um ritmo diferente. Começou o Jornada da Calma dessa sensação que eu tinha, que muitas vezes eu ainda tenho, dessa correria que não passa, e aí você fica agoniada, angustiada, uhum, como você falou no começo, com essa sensação de briga com o tempo. E no uhum, fim foi se revelando para mim que não era só uma lida com o tempo, no final era uma lida comigo. uhum, Consciente e inconsciente que seja, mas tem um eu aqui que tem um jeito de uhum, pensar, que tem um jeito de agir, e aí eu tenho que entender, pelo menos, como eu funciono para poder agir. E eu acho incrível você falar para mim, isso é o melhor resultado que a gente pode ter, a gente se conhecer a ponto de falar, isso daqui funciona para mim, isso daqui não funciona para mim. É, uhum, só que ao mesmo tempo eu tenho pensado nisso também, e acho que talvez tenha a ver bem com o momento que eu estou vivendo, que a nossa identidade, ela também não é fixa.
Porque Uhum, eu também, que seja nesses últimos 5 anos de Jornada da Calma, tinham muitas coisas que eu pensava e que eu acreditava e que eu agia de uma forma que hoje eu olho e falo, já não é mais exatamente assim. Eu reconheço que tem uma coisa minha que permanece, tem uhum, uma essência, não sei qual é o termo que a gente usa, que uhum, permanece, uhum, e que dá uma sensação de conforto, assim, você fala, nossa, ok, quando eu tô nesse lugar, eu sei que eu posso, que eu tô coerente comigo, assim, eu gosto dessa sensação, mas tem muitas outras coisas que vão mudando e eu vou tendo que me adaptar a essas mudanças também. Como uhum, é que é para você, Gabi, entender como você mesmo e como a psicanálise também acompanha essas mudanças que a gente vai tendo, como é que a gente atualiza o nosso jeito de olhar para a gente mesmo? Porque é isso que você uhum, falou, hoje é o que funciona, mas e se daí 10 anos depois o que funcionar uhum. for outra coisa? Como é que a gente abre espaço para mudança sem se perder no meio do caminho? Acho que essa é a minha pergunta. Uhum. Boa, é uma ótima pergunta. E eu tenho pensado muito nisso, para ser sincera, eu acabei de sair da minha sessão de análise. E aí a Que gente ótimo. terminou um pouco com essa pergunta, assim, né? O quanto que eu também acredito, na minha capacidade de mudar. Porque eu acho que isso atravessa muito também com a esperança e confiança que eu coloco nos meus pacientes, né? E eu acho, assim, eu não tenho uma resposta para isso, eu acabei de sair pensando nisso na minha análise, essa questão, né, de essência, né? Quais são aquelas características nossas meio atávicas ou que estão de tal maneira, né, introjetadas que a gente tem pouca maleabilidade. Mas no fundo eu acho que um sinal de saúde muito grande é essa flexibilidade nossa, né? Essa capacidade de ter essa malemolência, de conseguir ir se adaptando. E até o Freud ele falava, né, que a diferença entre o patológico e o normal, e o patológico aqui eu coloquei aspas para quem não está vendo, é o grau de rigidez e de intensidade. E acho que é legal sublinhar essa questão de rigidez, né? Porque é muito diferente, né? Ele tem uma anedota, né, que conta assim, de um paciente que chega num consultório e fala assim, então eu gosto muito de comer bauru, né? O sanduíche. E aí o analista fala, mas tá, qual que é o problema disso? Aí ele responde, é porque eu só como isso. Então é diferente, né? Então, eu acho que é super importante isso, né? A gente acreditar que a gente consegue se moldar um pouco e mudar, mas que é muito difícil, né? Porque acho que até quando a gente pensa na psicanálise, uma das coisas que mais me serve é pensar um pouco nesse ganho secundário, né? De alguns comportamentos que a gente tem. E pensar que às vezes a gente não muda porque a gente não quer. Os sintomas eles estão aí por uma razão, né? Eles são obras de arte. Então é muito fácil a gente falar que a gente quer mudar, né? Mas as grandes mudanças elas são difíceis justamente porque elas são um compromisso, né? A gente chama isso assim na psicanálise, né? Um compromisso entre duas forças foi o melhor que a gente conseguiu fazer para lidar com aquela situação. Então é muito difícil mudar, assim, não sei se eu respondo a sua pergunta, mas é difícil, assim, acho que, mas talvez eu volte para a questão da curiosidade, né? A gente se permitir experimentar outras formas sem ficar com essa rigidez do tipo, eu sou psicanalista, será que se eu for fazer uma massagem, ou se eu for participar de um retiro na Índia, eu vou me perder? Não. Né? Eu estou só expandindo a minha identidade. Então, acho que essa é um pouco a virada que é interessante fazer, né? Eu acho legal de pensar, porque, enfim, mesmo, de novo, sem ser estudante e sem ser analisanda também, mas com os relatos e com o que eu escuto. E a gente tem uma ideia formada, né, de uma sessão de psicanálise, por exemplo, inclusive de um divã, que eu sei que não é todo mundo que usa divã, mas na nossa cabeça tem isso, né? Então, não sei, talvez uma pessoa deitada, falando ali, sem nem olhar, Uhum, e o psicanalista anotando, sem falar nada também. uhum, Não sei uhum. se é sempre assim ou se não é assim. Quero Não. te ouvir também sobre isso, Gabi. Mas aí a gente está aqui num podcast falando sobre Aham. psicanálise também. E aí você criou o Converso, que tem um outro formato ainda e que também contempla a psicanálise. Eu não sei, será que o Freud teria arrepios de ver tudo que a gente foi evoluindo em cima da ideia dele, ou você acha que no fim ele gostaria também de que porque é bom que as coisas caminhem?
Bom, vou começar pelo começo até do que você estava falando, né? Do que tem bastante assim, acho que desse estereótipo, né? Do analista que não fala nada, que tá anotando, acho que até é menos, né? Mas, enfim, que não participa. E eu acho que isso é uma imagem não que tem em parte culpa da tá, responsabilidade dos analistas, de alguns analistas, mas como eu falei lá no começo, acho que tem várias psicanálises, né? No fundo, eu acho que um bom encontro depende muito também da personalidade do analista, né? Do que ele acredita. E a gente fala muito isso, né? Que existe um analista para cada paciente. Então, eu mesmo percebo como o meu manejo varia muito de acordo com os pacientes. Tem pacientes com quem eu falo menos, porque eles estão num momento em que eles precisam despejar mais e falar, e até dá um pouco espaço para a gente intervir. A gente acha que quer sempre ouvir, mas nem sempre. Às vezes a gente só quer falar. E é importante respeitar esse momento. Tem pacientes em que o silêncio é importante mesmo, acho que para refletir, para inspirar um pouco, né, esses espaços de pausa, e tem outros que não, que a gente percebe que o silêncio está se tornando uma agonia. Então é importante que a gente seja um pouco mais diretivo, né? Que a gente fale um pouco mais, né? O Ferenczi, que é um dos grandes, né, discípulos do Freud, já praticava um pouco dessa técnica mais ativa de psicanálise. Então, até pegando do final, eu acho que o Freud, assim, não, difícil falar o que que ele acharia, mas eu acho que ele ficaria bem feliz, assim, com essa ideia da psicanálise se relacionando com outras áreas. Acho que ele veio em um momento, né, ele criou a psicanálise, ele tinha que ser muito assertivo e defender muito o filho dele, né? Porque a psicanálise foi o Uhum. filho dele. Mas ele já tinha nos projetos dele ideias de clínicas públicas, de expandir um pouco a psicanálise para fora do consultório. E aí eu acho que é bem esse o espírito do converso, né? De tentar realmente levar a psicanálise para fora, dialogando com outras áreas, seja dialogando no sentido mais da linguagem mesmo, né? Porque eu acho que tem um pouco de essa fama, por vezes, né? De psicanalista falar, né, lacanês, falar ninguém entende. Acho isso é muito ruim. Acho que isso vai criando assim esses silos, né? Essas divisões. E acho que é muito legal a gente aprender com outras áreas, né? Isso eu tenho certeza que o Freud ia gostar, se tenho certeza é ótimo. Porque o Freud amava a literatura, né? Até no conversa que a gente teve com a Liana Ferraz, eu falei bastante sobre isso, porque era a área o campo, né, do saber que ele achava que era mais próximo da psicanálise mesmo. Então é muito bacana, assim, tá com escritores, jornalistas, com artistas, com profissionais de qualquer outra área, para a gente ter um pouco de outras visões, né? Eu acho que o Converso ele se propõe muito a ser esse espaço de diálogo entre campos de saber, um espaço de escuta também, porque eu acho que hoje em dia a gente fala muito, mas a gente escuta muito pouco. E acho que isso é uma questão. E de encontros, né? Que é um negócio que até vai ser o tópico, né? Um dos tópicos, né? Do próximo encontro, que eu acho que a gente tem um paradoxo, né? Hoje em dia, a gente tem vários paradoxos, mas um que me chama especialmente a atenção é essa ideia de que a gente está super hiperconectado, né? Super hiperconectado, mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão sós, né? E a gente fala muito dessa epidemia de solidão. Então, o que está acontecendo, né, com a qualidade dos encontros? Então, acho que o converso vem também nesse ensejo de conectar pessoas, né? De uma forma mais íntima, mais próxima. Vou dar o meu depoimento aqui como participante uma vez, como você falou, foi esse converso com a Liana Ferraz, que é colunista Uhum, da Cláudia também. Quando ela fez o convite, fiquei muito feliz, fiquei animada pela possibilidade do encontro. Só quero que eu cheguei lá e eu acho que vale a gente salientar, porque a gente começou a usar encontro também para muitas outras coisas que acontecem uhum, virtualmente, para uhum, contatos que nem sempre são no mesmo tempo e espaço. Então, não, é uma coisa que acontece numa determinada hora que você chega presencialmente num espaço aqui em São Paulo, uhum, encontra com pessoas, tinha, enfim, uma livraria que estava lá também, a gente bebeu um vinho, a uhum, gente comeu umas coisinhas gostosas, encontrou pessoas que eu encontrei amigas que eu não encontrava há muitos anos, encontrei uma amiga de faculdade lá, fui com uma amiga da faculdade, encontrei uma amiga da faculdade que eu não encontrava há anos. Então uhum, teve para mim esse gosto de, nossa, como é bom sair de uhum, casa e lembrar que as pessoas existem por inteiro, assim, né? Não uhum, só a voz ou não só o que a gente fica vendo na rede social ali acompanhando as pessoas. E, e criou-se um campo, assim, acho que dá para a gente usar uma palavra mais mística aqui que cabe, mas era um campo de possibilidade de parecia que tudo era permitido de ser falado,
uhum, e tudo que era colocado era ouvido integralmente por uhum, todo mundo que estava lá. E isso uhum, aconteceu também entre a dinâmica sua com a Liana. Então, acho que uhum, também isso é legal a gente contar que conversa sempre você tem um convidado. Queria uhum. te ouvir um pouco falar mais sobre essa vontade que veio de ir para o presencial e de ter sempre uma outra voz e de convidar esses outros campos do saber, e também um pouquinho por onde você já passeou, e aí a gente entra depois no qual vai ser o próximo encontro para quem quiser estar junto. Boa, boa, legal. Eu acho que o converso, como tudo na vida, eu gosto de pensar nisso, né? Que o trabalho é uma forma da gente se realizar, né? Um trabalho onde a gente deixa a nossa marca, a gente expressa a nossa subjetividade. Então, o converso também, como a psicanálise, é um lugar onde eu me realizo, né? E que diz muito dos meus desejos, né? Eu sempre fui uma pessoa que por vezes se sentiu assim meio sozinha, assim, de achar, putz, eu gosto muito desse tipo de conversa mais profunda, papo cabeça, de discutir sobre arte, cinema, questões existenciais, mas não encontrava o lugar para isso. E aí a época, né, quando eu tinha lá meus 16 anos, eu ia em algumas escolas, né, a Casa do Saber que ainda era presencial, só que eu era realmente a pessoa mais nova, destoava muito. E aí eu fiquei com isso, nessa pulga atrás da orelha, né, de pensar, puxa, ia ser legal ter esse espaço. E aí fui lá, fiz faculdade, fui conhecendo pessoas afins que tinham interesses afins, e isso também foi um baita alívio para mim de ver que tem muita gente que também tem esses interesses, né? Porque eu acho que se tem uma coisa no sofrimento, assim, que é ruim, talvez mais danosa, é a gente achar que só a gente, né, tá sofrendo lá. Então é muito bom quando você vê, não, gente, tem mais gente que se interessa, tem mais gente que sofre pelas mesmas coisas, tal. Então, eu fiquei com isso, né? Putz, ia ser legal ter esse espaço. E aí, mais recentemente, quando eu fiz essa transição, né, do direito para psicanálise, tava com mais tempo livre também, né, de uma época mais frenética de escritório. E o tempo é, né, como você bem sabe, né, Helena, um espaço para a gente criar, né? Se a gente não tira coisas, a gente não consegue criar. Eu comecei a pensar e desenhar esse modelo do converso, né? Que tenho, né, de fato, o Instagram, onde eu escrevo algumas coisas, então para mim também é um espaço que eu sano um pouco. Por hora, né? Tenho pretensões mais altas, mas por hora eu sano um pouco esse meu desejo de escrever e de promover esses encontros, que aí é num espaço, numa galeria de arquitetura, com vinhos, agora queijinhos também, que nós temos uma nova parceria, e uma curadoria, né, de livros super bacana. E aí, até agora, a gente já fez um encontro sobre redes sociais, um pouco essa temática de selfie, logo existo. A gente teve um sobre burnout, o de poesia, né, com a Liana Ferraz e psicanálise. O último que foi sobre problemas alimentares, super bacana. E o próximo que a gente vai ter sobre relacionamentos, né? Esse grande tópico do o amor ainda é possível hoje. Então é um espaço realmente muito bacana, sem requisitos para ir, basta ser interessado, interessante, né? Querer escutar pessoas e encontrar pessoas. Então é bem essa ideia assim do conversa. Já que o próximo tema vai ser relacionamento, e fica essa pergunta, né? O amor existe, o amor é possível, e talvez até combinando com com o primeiro tema, né? Que parece Uhum, que toda essa hiperconectividade tá deixando a gente mais sozinho, né? A gente posta uhum, muita selfie, mas se conecta muito pouco com as pessoas. E aí, como é que o amor é possível nesse momento? E você falou sobre, até quando você comentou da sua saída da sua própria análise, que acreditar no processo de mudança seu também reacende a sua esperança no processo de mudança dos pacientes. muito. Como é que Uhum, você conecta, assim, ao mesmo tempo que tem um. Eu sinto isso quando a gente abre um espaço para falar na Cláudia, por exemplo, de relacionamento, que a gente tem muitas queixas, assim, né? E tem um espaço que a gente parece que precisa despejar as queixas, porque parece que se relacionar tá mais difícil, as pessoas estão menos dispostas, tem, enfim, uhum, chove uhum, relato de date ruim na internet, é aham, só isso que acontece. Fica num lugar de desesperança, mas como é que a gente pode olhar para isso dando vazão para o que talvez tenha de queixoso mesmo nesse ambiente, mas sem perder essa esperança, que eu acho que no fim é o que os relacionamentos podem nos trazer nesse lugar de tirar a gente da solidão, né? uhum. É, é.
pensando aqui, se tem uma única resposta para essa questão, né? Porque acho que tem várias coisas para a gente pensar, né? Uma, que me veio aqui, até recapitulando uma primeira coisa que você tinha perguntado, né? Do porquê que a psicanálise está aparecendo tanto nos últimos tempos. Acho que aí também se relaciona de alguma forma até com um paradoxo que eu acho, né? Porque tanto para relacionamento, olha a volta que eu vou dar para ver se faz sentido, né? Mas eu acho que a gente anda muito impaciente, né? E sem tempo para as coisas. E aí, o que eu ia falar do paradoxo da psicanálise é que a psicanálise, ela é um tratamento que todo mundo sabe que demora mais mesmo. Não é que precisa demorar, tipo, anos, mas demora mais. Aí é meu paralelo, talvez, com o amor e com o relacionamento. E acho que hoje em dia isso acontece muitas vezes no consultório, né? As pessoas querem respostas muito rápidas, né? Querem diagnósticos muito rápidos, prognósticos muito rápidos. O que eu acho que na contramão a psicanálise vai reacendendo é que as pessoas vão percebendo que também esses diagnósticos muito rápidos não são sustentáveis, não funcionam. Não funcionam. Então, por isso que eu acho que a psicanálise reacende, e aí fazendo o paralelo com o amor, né? O amor e o apaixonamento, né? Acho que a gente tem muito isso também, né? Essa impaciência de já querer que encontrar a pessoa, não ter muita paciência, muita tolerância, sobretudo, com o que vai se colocando, né, nas relações. Então, acho que a gente fica com uma lógica mercadológica muito forte quando a gente está nos relacionamentos, né? Essa ideia de que os aplicativos são tipo prateleira da Amazon, né? Que você pode escolher qualquer coisa, comprou o produto, né? Saiu com a pessoa, viu que tinha não gostou do nariz? Ah, não, descarta, vou devolver, quero outro. Então, acho que a gente ficou muito com essa ideia. Então, primeiro, de intolerância à diferença, né? E nesse sentido, eu acho que os celulares, essa coisa da gente estar sempre no virtual, na tela, é uma coisa bem autista, né? A gente acaba perdendo o referencial do outro, né? Do que outras pessoas pensam, de como que o outro na sua materialidade, né? Acho que a gente fica muito nessa coisa meio bem narcisista, né, do celular, só vendo o que interessa a gente, algoritmos, etc. Então, acho que a gente fica mais intolerante e também acho que muito mais inseguro, que aí acho que entra uma questão de não colocar o corpo, né? Eu acho que a gente, e essa coisa da pandemia com certeza atrapalhou bastante, né, principalmente para os jovens, essa insegurança de você colocar o corpo para jogo, né? De você se mostrar, de você mostrar as suas vulnerabilidades. E a intimidade é isso, né? Eu acho que a intimidade pode ser uma delícia. Eu, particularmente, tenho uma visão mais positiva, assim, de relacionamento. Acho que é uma jornada muito gostosa, pode ser uma jornada muito gostosa. Mas é isso, é você mostrar os seus defeitos, e não só físicos, né? Mas defeitos que a gente tem mesmo, qualidades que não são tão louváveis aí como que a gente posta na internet. E é difícil a gente se haver com isso e se haver com o outro olhando isso e reconhecendo, né? Como que a gente sustenta isso, né? O outro percebeu. E aí, como que você faz para voltar? É mais fácil, por vezes, a gente bloquear, né? Ai, não quero ver mais. Ele percebeu que eu sou assim, não quero nem mais olhar para a cara dele. Que aí ele não preciso me haver com ele sabendo que eu sou assim. Então, acho que tem um monte de nós nesse sentido, e é triste, né? Porque eu acho que os relacionamentos realmente deixam a gente muito mais feliz, né? Acho que tem poucas coisas assim entre os campos de saber, e eu sempre falo isso que as pessoas concordam, né? Acho que, via de regra, psicanalistas, TCC, psicólogos organizacionais, tem um monte de dissenso, mas se tem um que parece que é um grande consenso, é essa importância do amor para o bem-estar das pessoas, né? Falando de uma forma mais genérica, né? Mas de bons vínculos, né? Vínculos que inserem e mantêm a gente na vida. Então, acho que é um assunto super importante para gente discutir. Me vem uma coisa que talvez seja um grande tópico já para o finalzinho do Jornada da Calma que estamos chegando, mas eu queria trazer ele porque me veio forte, Gabi, que o quanto eu leio sobre psicanálise é uma coisa que me encanta, que muitas vezes nesse lugar, e eu super compartilho da visão de que se relacionar, e eu acho que é não só no relacionamento amoroso, romântico, casal, assim, né, que é como a Uhum, gente pensa, ainda que uhum, todo mundo que acompanha a Jornada da Calma saiba que eu sou uma grande fã de comédias românticas uhum, e filmes adolescentes em geral, que tem quase uma uhum, ingenuidade ali de como o relacionamento acontece, por mais que eu acredite muito nisso, compartilhe dessa crença que o relacionamento tem a ver talvez com uma essência humana mesmo, né? A gente nasce como um ser social, então essa troca com o outro ela é sempre importante.
eu vejo que tem um olhar maduro, talvez eu possa usar assim, no que eu percebo que um psicanalista traz, Uhum, que é da sustentação do vínculo possível, mesmo na imperfeição. perfeito. Porque eu vejo assim, e muitas vezes ainda dentro do autoconhecimento, é, fica num lugar do desenvolvimento pessoal, assim, né? Num lugar de que eu quero melhorar, eu quero ser minha melhor versão, eu Uhum, quero ser uma uhum, pessoa melhor. E também acho isso válido, acho que a gente não tem que ficar, enfim, concordando com comportamentos ruins, por exemplo, que a gente tem, que são danosos para outras pessoas ou danosos para a gente mesmo. Não digo que não sou contra a gente querer melhorar, mas eu acho que eu tinha uma fantasia que não se sustenta, de que uhum, parece que para o relacionamento acontecer e para o vínculo ser uhum, bom e forte, saudável, você tinha que buscar um ideal de perfeição, assim, ó. sim, Então, a hora que eu estiver muito bem comigo, e aí você vai estar muito bem com você, Gabi, e aí a gente pode se unir numa amizade aqui, e aí essa amizade vai ser forte porque a gente é perfeita. E eu vejo que tem um espaço, uma generosidade, talvez, no olhar da psicanálise com o humano, que é talvez você vai ter falhas, tem coisas que você nem super. sabe sobre você mesmo, mas mesmo na imperfeição é possível, o vínculo forte. É isso? Uhum. Não, perfeito. Tem um livro famoso, né, da Ana Sui, né, que eu acho muito bacana, aquele amarelinho, né? A gente mira no amor e acerta na solidão, que eu acho que é muito bacana, que é essa ideia de que no amor a gente une as nossas solidões, né? E na paixão, ela até faz uma conta aritmética que eu acho que é legal, que é essa ideia de que na paixão somos um e no amor dois mais um. E na paixão somos um, acho que reflete bem essa ideia de a metade da laranja, né? Como se existisse isso. E na prática, né, se você encontra essa metade, né, não sobra mais nada, né? Se você é um, então alguém tem que ser meio nessa relação, né? Alguém é um e o outro é zero, ou os dois são meio. E é bom ser meio ou ser zero? Não, né? Então acho que isso reflete bem assim essa ideia do que a paixão, a que lugar a paixão pode nos levar, né? De às vezes se anular ou entrar nessa de que eu só existo como casal, eu não existo na minha individualidade. E ao mesmo tempo, quando que a gente olha para um casal, é exatamente isso. Você tem esse terceiro, né? Esse mais um que aparece, que é o casal, mas você tem ainda a individualidade íntegra, né? Mantida daquelas duas pessoas que formam esse casal, mas que tem faltas, que tem falhas. E eu acho também muito bonita essa ideia da psicanálise, né, que é bem desafiadora, de que a gente precisa consentir com a falta. Né, a gente tende a achar que, né, como seria bom se não faltasse. Mas uma das ideias mais clássicas, assim, eu acho mais bonitas da psicanálise, é essa ideia de que a falta ela pode ser a semente do desejo, né? O apetite da vida. Porque se não falta nada, a gente não ama, a gente não deseja. Se a gente acha que a gente é perfeito, que a gente não precisa de ninguém, que vai até um pouco ao encontro desses hinos, né, de motivacionais, de autoestima, eu me basto e tal, 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 você não vai se relacionar. Você vira uma ilha, né? A gente precisa reconhecer a nossa própria falta, as nossas imperfeições para ir buscar outra pessoa. Ainda que essa pessoa nunca encaixe perfeitamente, que bom, porque isso nos deixa abertos para continuar respirando e trabalhando e querendo conhecer, e se permitir viver, né? Então, eu acho bonito pensar assim. Gabi, o papo tá gostoso demais. Quero te agradecer pela sua presença aqui no Jornada da Calma. Que bom te ouvir mais, que bom conhecer mais de você. E queria pedir para você ajudar quem gostou aqui do papo, quiser estar junto contigo no próximo converso, como se inscreve, como sabe mais informações. Boa, legal, Helena, é uma delícia. Poderia ficar aqui horas, muito bom. Sim. Vamos lá, o Instagram do Converso, então tem underline, com.verso underline, depois a gente pode deixar lá no descritivo do podcast. Eu deixo o link para aquisição dos ingressos na própria página da bio. Também deixo as informações para o consultório também, que eu atendo aqui presencial e online. E é isso, então a próxima edição vai ser dia 26 de outubro, sábado à tarde, sobre relacionamentos com a Carol Tchukian. Vinhos, queijinhos, todos estão mais do que convidados. Ai, que delícia. Gabi, muito, muito obrigada de novo. Volte mais vezes aqui. O Jornada da Ai, Calma está obrigada. sempre de portas abertas. Obrigada. Obrigada, Helena, foi um prazer. Parabéns pelo podcast, muito bacana.
Obrigada, obrigada. Você que nos ouviu hoje aqui também, que você acompanha cada raciocínio longo que a gente faz, né? Mas você acompanha mesmo. Obrigada, companheiro de jornada, por vir junto com a gente. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.